deu certo agora. Ei, minha amiga. Acontece essas coisas na internet, né? Faz parte. Pronto, já tem algumas pessoas aqui. A gente vai pedir para vocês estarem compartilhando a live com o máximo de pessoas possíveis, para estarem aqui tratando desse assunto, que é um assunto que faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida como família, da nossa vida como pais, como filhos, da nossa vida também como cristãos. E eu já vou pedir para o Francisco se apresentar. Olá, pessoal. Boa noite. Como a Mara já falou um pouco, né, já faz um tempo que eu venho estudando a área da filosofia e tentando misturar filosofia com teologia, porque até então muita gente dizia que filosofia e teologia não davam para andar juntos. Na verdade, a filosofia e a teologia são irmãs, né? E uma visão filosófica e teológica alinhada expande consciência. Então, eu estou muito feliz de ter sido chamado para esse diálogo. Eu estava até lembrando aqui que já teve um tempo que a gente, um dia indo daqui de Demerval para Floriano, foi mais de 4 horas de diálogo quase. E nós dois juntos conversando sobre esses temas, né? E a nossa visão se alinhou muito com aquilo que a gente pensa acerca da Bíblia e também da educação de filhos, que é um assunto primordial nos nossos dias. Sim, com certeza. Inclusive, eu vou aqui compartilhar mais um pouco, aqui, enviar para algumas pessoas. Pronto. Eu me vi na tua fala, Francisco, porque eu também tenho, assim, isso, né? Às vezes, algumas pessoas confundem a questão de ciência e religião, que são antagônicas, Sim. Né? Sim. Porém, pelo contrário, eu acredito que a ciência, ela prova a religião. E a religião, ela prova uma coisa comprova a outra. A nossa fé, ela não é cega, né? Verdade. Então, é uma fé inteligente, né? Sim. O meu áudio tá bom aí, tá? Para mim, sim. Para mim tá muito bom o áudio. Maravilha. Seria bom que o pessoal, da medida que a gente fosse fazendo, né, Mara, eles tirassem um print e depois marcasse a gente lá nos stories. Ficaria bacana, né? Pronto. Olha aí, minha gente, vamos aí tirar print para ajudar nós aqui. Que gera um movimento. Por exemplo, eu estava vendo que esse assunto está crescendo a cada dia, esse assunto da educação parental e princípios bíblicos. Rapaz, isso é um assunto que está crescendo tanto, e o que tem de gente que precisa aprender esse assunto e entender, né? Inclusive era o que a gente conversava agora há pouco, eu gosto de dizer, no mundo de hoje tem treinamento para tudo. Sim. Tem tutorial para tudo. Eu gosto de dizer, tem tutorial até para varrer casa. Mas nós temos um ponto complicado. Não há treinamento de filhos. Os pais entram nesse negócio de criar filhos sem ter um preparo, sem ter um treinamento. E se crianças a humanidade, não só hoje, mas também do amanhã, porque já é de hoje, Sim. Como é que a gente vai ter uma humanidade futura se nós não aprendemos a treinar esse povo hoje? Então, eu acho que isso é necessário a gente aprender. Deixa eu ver aqui, tá aqui a Lena, rapaz, lá de Miguel Alves, a cantora Sara Souza, meu Deus, vai ser top. Importante. Pessoal, vocês vão divulgando aí, envia aí para os amigos, envia aí não só para os pais, mas envia aí para os jovens que estão querendo casar e vão ser pais. Sim. Envia, né? A questão é que às vezes as pessoas querem aprender sobre casamento depois que casaram. Querem aprender sobre criar filho depois que já tem. Não seria melhor se prevenir e aprender, né? Isso, exatamente. Exatamente. É isso mesmo, Francisco. Eu até falei que eu fiquei, assim, muito feliz com isso, né? Das pessoas estarem se interessando mais. É muito novo, principalmente aqui na nossa região. Muita gente não entende,
Então, assim, tem horas que eu sinto vontade de sair gritando e falar assim, as 4 vezes, né, para poder expandir o conhecimento, expandir a consciência das pessoas, o nível de consciência. Porque uma educação respeitosa, ela salva crianças e ela salva futuros. Sim. Né? E a gente está tratando lá na raiz, que é que a gente tem o costume de falar, é o futuro da sociedade e o futuro da igreja. Sim, né? Sim. Então, nós já vamos assim entrar aqui no conteúdo. Se alguém tiver perguntas durante a gente for falando, é só fazer aqui no balãozinho, aqui embaixo, tem um pontinho de interrogação. Então, você vai lá que daqui a pouco a gente abre a caixinha e vê as perguntas que vocês colocaram lá, tá bom, gente? Pronto. Top demais. Podemos começar, né? Como eu já vou iniciar aqui com a indagação, né? A indagação. A Bíblia orienta, manda bater nos filhos. Se a Bíblia manda bater e a ciência, o psicólogo, o psicopedagogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta diz que bater gera problemas mentais, gera problemas de aprendizados, gera problemas de autoestima, gera problemas de comportamento. Muito bem, irmã Lenara. Acho que é Lena. É a Lena Rabelo, de Miguel Alves. Estou pronta para aprender, eu sou dessas também, gosto de aprender. Então, assim, será que a Bíblia fala uma coisa e a psicologia, a neurociência fala outra? Como é que fica isso? Quem é que está certo nisso? Né? Porque eu já ouvi, como eu até comentei contigo, eu já ouvi como criança, porque eu sou sou evangélica de berço, pregações onde, né, falam assim, desce a vara do menino, que o menino obedecer, né? Sim. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? Comecei a ficar pensando, nossa, será que estão assim, a Bíblia indo para um lado e a ciência, né, a neurociência, a psicologia indo para o outro? E quem está certo nesse jogo aí? Sim. É como eu comecei falando, né, gente, quando eu falei aqui sobre filosofia e teologia, assim como tem essa visão errada de que filosofia não daria certo nunca com teologia, eu me lembro que quando eu comecei a fazer filosofia, um cara estava formando em direito e ele chegou para mim e disse assim, olha, cuidado, tu é cristão, cuidado com a filosofia, porque a filosofia esfria a fé. Aquilo me deixou com tanta raiva na hora, né? Eu fiquei chateado que eu vou mostrar para eles como não, né? Até porque eu, conhecedor da história da igreja e sabendo que os maiores filósofos eram cristãos, né? Inclusive a nossa teologia, a melhor teologia nasceu de filósofos cristãos, não fazia sentido para mim. Então, da mesma forma que filosofia e teologia são irmãs, são do mesmo jeito a questão da ciência. Eu acho que a falsa ciência é que não se alinha com a Bíblia, mas a verdadeira ciência, cada dia que passa, caminha com a Bíblia. Agora a questão é que algumas vezes as interpretações feitas da Bíblia é que são distorcidas. Aí a gente pensa que ciência está tendo um conflito, né? Talvez vai ter assim um barulhinho aí, porque a minha casa é bem próxima aqui da avenida e fica toda hora transitando, né? Então o que acontece? Não é que a ciência e a Bíblia estão em conflito. Geralmente é a interpretação feita acerca dos textos bíblicos que não estão alinhados, né? Tem duas disciplinas na teologia, que é a hermenêutica e a exegese. Elas trabalham com interpretação. E é muito bom que a gente entenda isso, porque senão a gente vai, assim como tem o suicídio acadêmico em outras disciplinas, tem esse suicídio na área teológica, da pessoa pegar um texto bíblico e interpretar errado. Como, por exemplo, os únicos textos da Bíblia que as pessoas encontram base para dizer que para se educar, por exemplo, uma criança tem que bater, usar o uso físico,
né? Aí, para nós brasileiros, tem uma série de coisas. Tem o tamanco, tem o cinto, tem o fio, tem o cabo de vassoura, tem de tudo, né? Ok. Eles usam os textos bíblicos que eles se aproveitam é de provérbios. Eles não têm outro lugar da Bíblia. 3, 4 textos de provérbios para se aproveitar disso aí e criar a sua defesa, né? Mas aí é como eu gosto de dizer, a gente tem que ter cuidado porque a Bíblia, ela não pode ser lida só vista textos na forma literal, ela tem a linguagem figurada, alegórica, tem essas linguagens. E aí eu gosto de dizer o seguinte, por exemplo, você pega um texto de Jesus, todo mundo conhece aquele texto de Jesus que ele disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora. É melhor entrar na vida, no céu, no reino, tendo só um olho do que tendo os 2 olhos e ser lançado no inferno. Ou então você pega aquele texto: se a tua mão te faz pecar, o teu pé lhe diz corta. Ok, por acaso a gente põe em prática literal um texto desse? Se a gente fosse colocar em prática, eu acho que não tinha mais ninguém com olho, não tinha mais ninguém com mão, nós estava todo mundo, né? Ou seja, a gente tem que entender o que Jesus está querendo dizer. Ou então você pega um texto do Antigo Testamento onde diz que quando o filho fosse rebelde, poderia apedrejar o filho. E aí, a gente apedreja os filhos, né? Vou pegar um texto do Novo Testamento, que já vai começar a entrar no que eu quero falar aqui sobre a vara da disciplina, que é um termo usado em Provérbios. Paulo, quando escreve a carta dele à igreja de Corinto, a igreja de Corinto estava dando trabalho para Paulo. Paulo era o apóstolo das igrejas da época, o mentor das igrejas. E Paulo tem um texto interessante quando ele vai tentar falar com os coríntios, porque o povo de Corinto, da igreja, estava dando trabalho. Ele diz assim: vocês preferem que quando eu vá ir até vocês, eu converse com vocês, eu ensine vocês na mansidão, ou vocês querem que eu utilize a vara? Será que Paulo estava dizendo que ia chegar lá em Corinto e ia sair batendo em crente, dando surra? Não, claro que não. Paulo estava usando expressões que na época se entendia como uma linguagem figurada. Por exemplo, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Mas Jesus é um cordeirinho, não é? O Espírito Santo, na Bíblia, é tratado como os 7 Espíritos de Deus, e algumas vezes na Bíblia aparece a simbologia de 7 tochas de fogo, que a Bíblia diz que é o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus é 7 lamparinas de fogo? Não é, só são linguagens figuradas. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Por acaso Jesus é um leão rugindo por aí? Não, ele é uma pessoa, só são linguagens figuradas. Então a gente tem que ter cuidado, porque quando a Bíblia usa a expressão usar a vara da disciplina para ensinar a criança, as pessoas pegam isso aí, sem olhar contexto, sem observar a palavra lá no hebraico, e entender o contexto em que Salomão está falando aquilo, e defende a ideia de bater na criança. Aí você pega a psicologia, pega a neurociência, mostrando as consequências negativas e diz: mas eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a ciência. Não, não é assim. O problema é que você entendeu errado. E um ensino errado, eu nunca vou esquecer de uma frase que eu ouvi há algum tempo: um ensino errado destrói uma comunidade. E uma comunidade entendendo errado destrói toda uma posteridade. A gente tem que ter muito cuidado com o que aprende, porque senão a gente vai perpetuar uma cultura achando que tem base bíblica, quando na verdade a gente está distorcendo. É que nem eu gosto de dizer para as professoras de escola bíblica dominical que trabalham com criança. Quase toda a aula de escola dominical, a tia que trabalha com a criança, toda vez que ela vai ensinar alguma coisa na área da moralidade, da ética, ela diz assim: cuidado, senão papai do céu castiga. Eu fico preocupado com isso, porque você começa a criar na cabeça de uma criança que ainda não tem tanta noção de certo e errado, uma visão distorcida de Deus. E um dos maiores problemas é a figura distorcida de Deus. Se você entender Deus errado, acabou. Sabe? E hoje a gente vê, tipo assim, a maioria dos cristãos, a gente fala no geral, tem uma figura distorcida de Deus. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu ainda estou trabalhando aqui uma introdução, para ver se o povo entende o que a gente quer dizer.
Por exemplo, você pega aquele texto que diz que Jó perdeu todas as coisas, aí a Bíblia diz que lá Jó canta, adora a Deus, dizendo assim: Deus me deu e Deus tomou. Né? É até bonito, a gente até na igreja dá glória a Deus e etc. Só que quando você vê o contexto, o Jó não está enxergando o todo. Deus o deu, mas quem tomou não foi Deus. Quem foi que tomou no contexto bíblico? Foi o ente chamado diabo, que foi até Deus e diz: permite, e Deus diz: vai lá. E foi o diabo, tocou na família e tal. O Jó não está entendendo o todo, ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Na verdade, Deus deu, mas Deus não tinha tomado. Deus permitiu o diabo entrar na família de Jó e trazer. Mas Jó, por não entender o todo, ele está atribuindo a Deus coisas que não pertencem a Deus. Deus não tinha tomado. Né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma não compreensão do todo faz você distorcer a Bíblia, distorcer Deus, e aí você tem a história para comprovar que onde a Bíblia foi entendida errada, aconteceu as maiores atrocidades. As piores. Né? Por exemplo, você lê sobre o Hitler, as pessoas pensam que o Hitler, porque lá tinha alguns rituais, mas o Hitler se utilizava de textos bíblicos para encontrar apoio para a maldade que ele fazia. Então, temos que ter cuidado. Por exemplo, a Bíblia é sobre um rei, sobre um reino e uma família real. Se a gente entender isso aqui, já melhora tudo. A Bíblia é sobre um rei, um reino, uma família real. Tem um termo na teologia chamado de pericorese. O que é a pericorese? É uma expressão que fala da harmonia da divindade. Eu não sei se você já observou isso, mas no dia que eu estudei sobre isso, eu descobri, eu tomei um choque. A Trindade, ela é a figura perfeita de uma família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peraí, o Pai, figura paterna, o Filho, o Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia fala do Espírito Santo, sempre é usando aquele termo do afeto, que parece muito com a característica da mãe, aquela área do afeto, da harmonia, do acolhimento. É tanto que ele é chamado na Bíblia de Consolador. Aí alguém que está assistindo aí pode dizer: então você está dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, é a mãe? Na verdade, a Trindade não tem macho nem fêmea, mas essas duas características estão dentro de Deus. Gênesis 1 diz que quando Deus criou o homem, disse assim: vamos fazer o homem. Aí o texto diz lá no versículo 27: e criou Deus homem e mulher à sua imagem. Então, a masculinidade, a feminilidade está dentro de Deus. Deus carrega isso dentro dele. Então, a figura perfeita da família está. A figura do Deus Pai é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo carrega aquela característica do cuidado materno. E aí você entende, lá quando Jesus foi levado para o deserto, as três figuras acontecendo. Antes de Jesus ser levado para o deserto, ser tentado, o Pai usou a linguagem da educação respeitosa. Este é meu filho amado. Quando ele sai dali para o deserto, ele vai com aquela: o meu pai me ama. A última conversa que eu tive com ele foi dizendo: esse é meu filho amado. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo acompanha ele para o deserto, levando aquele afeto, aquele cuidado. E lá ele enfrenta o diabo numa tentação. O que nos chama a atenção é que o diabo tentou Jesus exatamente na identidade dele. Se tu é filho, prova. Só que Jesus já tinha tido o acompanhamento do Pai e o acompanhamento do Espírito Santo. Ele não precisou provar que era filho para o diabo, porque o Pai já tinha dito: você é meu filho amado. E ele tinha a presença do Espírito Santo ali presente. Então, por que a maioria dos nossos jovens hoje vive crise de identidade? Porque não houve educação respeitosa no lar. Aí quando chega a hora da identidade dele ser testado, ele não tem identidade formada. Então, a figura de Jesus e a figura da Trindade é o que eu chamo de pericorese, usando esse termo da teologia, que é a harmonia da Trindade. É uma família tão harmoniosa que não entra em conflito. E este seria o modelo. Eu não consigo imaginar Deus Pai dando uma surra em Jesus. Né? Eu não consigo imaginar Deus Pai gerando proibições que geram
problemas e traumas em Jesus. Então ali está a figura da educação, a figura da Trindade. Então, dentro desse princípio, só para me concluir o pensamento, senão eu perco, né? O termo hebraico utilizado, e eu vou daqui a pouco citar aqui os textos de Provérbios, quando usa a vara da disciplina, aparece 165 vezes no Antigo Testamento a palavra vara, que é a palavra, geralmente você pronuncia shebet, mas seria shevet, né, que seria a palavra hebraica para vara. Sempre que você vai ver lá, nunca carrega a ideia de agressão. Por exemplo, o pastor de ovelha se utiliza, algumas vezes a vara é utilizada como cajado de apoio, e algumas vezes tinha um outro cajado que era utilizado para bater no lobo, no leão, ou em ladrões que atacavam o rebanho. Nunca era no rebanho, sempre era em quem vinha atacar o rebanho. Muito colocado. Ok, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Isso, sobre o afeto, né? Hoje em dia, na verdade, a questão das descobertas do cérebro, elas são um pouco recentes, né? Elas são recentes. Por quê? Porque só assim dos anos 90 para cá foi que foram criados alguns aparelhos em que hoje os cientistas, os estudiosos, eles conseguem identificar claramente as sinapses, né, neuronais dentro do nosso cérebro. Então, é recente, é de uns tempos para cá que a gente começou a entender muita coisa que acontece dentro do nosso cérebro. E a neurociência está aí para estar ajudando a gente nesse sentido. E a neurociência já conseguiu provar que o afeto, o respeito, o carinho, ele ajuda a fortalecer, foi o que você falou aí, né? Sobre a identidade. Ele não mima e ele não deixa a criança mimado, não deixa a criança besta no mundo. Não, pelo contrário, ele fortalece as conexões neurais e ele se torna um adulto forte emocionalmente. Ele se torna um adulto que ele é capaz de se autorregular. Por quê? Porque na vida adulta, a gente vai passar por situações muito difíceis. Nós já sabemos disso, né? E a forma que a gente treina o nosso filho não é colocando ele em situações de sofrimento, como muitas pessoas acreditam. Não, pelo contrário, é nutrindo o balde emocional. Nós da psicologia, a gente gosta de chamar de balde emocional. É nutrindo esse balde, que ele vai se tornar forte emocionalmente. Então, quando ele vai para o mundo, ele vai saber como ele vai conseguir lidar sem sucumbir ao desespero, sem sucumbir à ansiedade, sem sucumbir ao suicídio, né? Sem sucumbir a muitos e muitos problemas que a gente sabe que hoje em dia está uma epidemia, né? As questões emocionais e mentais. Então, quando a gente é fortalecido, quando a gente tem segurança dentro do ambiente familiar, se torna um adulto forte emocionalmente. Eu estou falando dessa parte, né? Da autorregulação emocional. Então, assim, não é como as pessoas acham, né? Que inclusive tem, e eu cito até no livro, uma vertente de uma igreja lá nos Estados Unidos, tá sobre essa questão da área, e eles levam muito ao pé da letra, que eles pegam crianças, inclusive tem muito caso de polícia, de crianças que morreram, que eles pegam crianças e eles expõem ao frio extremo, colocam uma criança, né, um bebê de 3 anos, 4 anos, no frio extremo lá fora na neve, para eles se tornarem mais fortes, né? Deixam a criança falando sozinha para se tornar mais forte, para se tornar independente. Gente, isso causa tanto trauma. Eles se inspiraram no filme Os 300, né? Pronto. Os 300 foi se eu não me engano, na Idade Média, né, Francisco? Antes disso, lá na Grécia, ali na região de Atenas, Esparta, 400, 500 a.C. Pronto. Antes ainda, né? Que de fato, historicamente falando, era o que acontecia, né?
as pessoas, na Idade Média, aconteceu um evento, né, que a gente chama de consciência coletiva, que as pessoas achavam, e a gente chama da época de pedagogia nebulosa. O que era pedagogia nebulosa? Nesse período, que quem estuda, quem entende um pouco na questão da Idade Média, sabe que naquele tempo tudo era demônio, tudo era bruxa, tudo, né? O tanto de gente que morreu, né? Porque tudo era bruxa, era do demônio e tudo. Inclusive Jesus, quando chegou, o pessoal dizia que era do demônio. Era endemoniado, exatamente. E eles buscavam a base bíblica para chamar Jesus de endemoniado, né? Sim, ainda usava a Bíblia. Então, assim, eles tinham essa consciência e a gente chamou de pedagogia nebulosa. E nesse tempo, eles acreditavam, pela falta de conhecimento que nós temos hoje, eles acreditavam que esses comportamentos desafiadores das crianças, elas eram provocados por um ente demoníaco, né? Ou seja, quando a criança se comportar fazendo birra, normalmente a gente tem uma fase, dos 2, os 3 anos, os 4 anos. Por que é nessa fase? Por que é nessa idade? Porque acontece a primeira poda neural. Nossa! Né? O que é a poda neural? Estou aqui entrando muito, né? Não, que é a poda neural? É quando o bebê nasceu, né? Aí então ele começou a produzir uma série de sinapses neuronais a 1000 por hora. Ele começou a engatear, daqui a pouco ele começou a sentar, daqui a pouco ele começou a caminhar. Então, tudo isso são as sinapses dando a habilidade para fazer isso. Daqui a pouco né? Então, tudo são sinapses. Eu gosto de dizer que é tipo assim, imagina uma pessoa que passou 9 meses onde ele era alimentado, tudo enquanto vinha de outra pessoa, ele está ali quieto, num mundinho. E de repente ele está conhecendo tudo, ele saiu para fora, está descobrindo o poder de caminhar, de andar, de ver, né? Como é que pode parar um serzinho desse? Está acontecendo aqui, né, no cérebro dele, que a gente costuma falar assim, que o cérebro ele se forma do final, nosso cérebro é reptiliano, então ele se forma do final para cima, né? Se forma daqui, que é a parte mais primária, né? A parte mais primária, mais primitiva, até a última parte que se forma é a parte da frente, que a gente chama de CPF, que é o córtex pré-frontal. Essa parte ela vai se formar dos 20 para os 25 anos. Então, uma criança pequena, ela simplesmente não tem nada funcionando aqui nessa parte, tá por aqui pela metade. Essa da frente é a parte que nos dá controle emocional, é a parte de controle de impulsos, é a parte de compreensão, de interpretação. Então, isso explica muito o comportamento infantil, né? Então, com 2 anos, começa aquela poda neural, porque ele está passando por uma mudança no cérebro dele muito grande, ele está passando de uma fase para outra, né? Isso acontece também na adolescência, já é a segunda poda neural, por isso que os adolescentes têm comportamentos assim, que às vezes a gente não compreende, né? Então, nesse período, a criança vai apresentar birra, né? Ela vai se jogar no chão, ela vai fazer aquilo tudo. Os pais ficam desesperados, bate. Nossa, é a pior coisa que pode fazer. Em vez dele ajudar a criança a se acalmar, né? Dele usar o CPF dele. Exatamente. Se a criança não tem nada aqui e está formando, quem deveria ter é o adulto, né? O adulto, exatamente. Então, ele vai ajudar a criança naquele momento a se corregular. O que é corregular? Que ela está junto com uma pessoa precisando da regulação emocional, né? E aí, então, ele vai ajudar naquele momento. E é importante entender essas coisas, né? E assim, antes de passar para ti, a irmã Lena, que está acendendo uma luz aqui, graças a Deus. Então, assim, é muito conteúdo, né? Um conteúdo muito vasto. Teria que ser uma semana, né? Uma jornada. Eu queria só trazer aqui, assim, para as pessoas entenderem que existe uma diferença. Gente, eu quero falar muito sobre isso, porque eu tenho ouvido falar... Nossa, eu fico até estressada. Sobre as pessoas confundem, já aqui para a gente voltar aqui para o assunto.
sobre a questão da permissividade e a questão do autoritarismo, né? Então, assim, a Bíblia diz que, quando a Bíblia diz, não afaste a vara do seu filho, né? Senão ele vai sofrer, né? Como diz assim, a insensatez está... Eu anotei aqui, Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Vou entrar bem aqui, Francisco, viu? A insensatez, ela é o que eu acabei de dizer. A criança não sabe de nada. Ela é insensata, gente. O insensato é literalmente a pessoa que não discerne o certo do errado. Né? Na filosofia a gente vê isso aí, quando a gente estuda moral, é o seguinte, existe 3 termos: amoral, moral e imoral. Né? Nessa fase aí, a criança é amoral. Ela não tem noção nenhuma de certo e errado. Né? Não tem. Então a criança é isso, ela realmente, usando essa palavra que parece ser uma palavra até assim um pouco agressiva, insensata, mas sim, a criança ela não tem noção. Ela tá lá se formando, né? O cérebro dela tá se formando, o corpinho dela ainda tá se formando também. Então, a vara da disciplina a livrará dela. Ou seja, o que é que vai tornar a criança um ser sensato, né? Um ser com caráter? É o ensinamento, é a orientação, é a proteção, né? Então, assim, existe aqui a permissividade, ou seja, a negligência, que é quando você não pratica esse ensinamento. Sim. Que é quando você... É a chamada educação permissiva, né? Sim, a educação permissiva, né? Você deixa seu filho de manhã tá na escola, de tarde tá no reforço, de noite o pai tá cansado, não vê o que o menino faz no celular, não vê o que o menino tá conversando com os amigos, não sabe nem quem são os amigos, não vê o que o menino assiste na televisão, não sabe. Aí entra muito, não perde a tua linha de raciocínio, mas entra muito o que a gente conversou agora há pouco, antes de entrar na live, quando eu falei de um livro que eu li, que o livro é o seguinte, o título do livro é Crie gados e treine filhos. O autor do livro diz que a maioria das pessoas querem criar filhos, mas na verdade animal é que é criado. Você pega o gado, joga no curral, cerca com a cerca, que é as regras, sem explicação, e joga a ração para o animal, e o animal é criado ali. A maioria das pessoas estão criando filhos. Quando, na verdade, a própria Bíblia, quando diz ensina a criança no caminho em que deve andar, a palavra hebraica Hanukkah carrega a ideia de nutrir e de treino, que seria treinar a criança. Crianças são para serem treinadas. Aí a gente quer criar, que nem animal. Sim. Aí as pessoas não entendem por que é que está dando errado. Eu criei o meu filho bem, não sei o que aconteceu. Realmente criou. Se cria animal, filhos se treina, filhos são treináveis, é a neuroplasticidade, o cérebro está pronto para criar sinapses e trilhas neurais, etc. Aí não perde a tua linha de raciocínio, o que eu quero dizer é, as pessoas estão criando filhos quando na verdade deveria treiná-los. Pode continuar. E para isso, precisa muito do que hoje em dia os pais não têm, eu sei que é difícil, presença. Para você estar treinando o seu filho, para você estar com ele no caminho, você tem que estar junto, você tem que estar presente, né? E é com respeito, mas o quê? Mas você está colocando os limites. A vara do pastor, ela é usada também para colocar o limite. Quando a ovelhinha está indo ali, aí ela vai se desviando aqui, porque a ovelhinha é meio bestinha. É igual uma criança, né? Aí ele vai lá e toca nela, trazendo ela de volta para o caminho. Isso, traz de volta. Opa, olha que é... Ainda tem um detalhe, porque ele está, o pastor está no caminho com a ovelha. Tem muito pai querendo ensinar coisas boas para os filhos quando eles não estão no caminho. Por isso é que a Bíblia diz, ensina no caminho, e não o caminho. Isso. Então, assim,
eu quero muito que as pessoas entendam isso. Que a educação respeitosa, ela não é uma educação permissiva. De forma alguma. É importante notar isso, Mara, é bom tu falar isso, porque assim, tem muita gente que na hora que vê uma pessoa como você, que é educadora parental, falar disso, as pessoas já estão dizendo, isso aí é querendo ensinar uma geração de mimados. Eles nem entendem o que a gente está tentando falar. Nós não estamos falando de educação permissiva, estamos falando de educação respeitosa, que é a educação que o próprio Cristo trouxe para cá. Você pode ver que no Antigo Testamento, Deus usou uma pedagogia que não deu certo. Não, nós estamos dizendo que Deus errou, não. Deus queria ensinar para nós como não dá certo. A pedagogia do abriu a terra e o povo ser engolido, a pedagogia do mandar trovão, o povo ficava era com medo de Deus. Inclusive em Êxodo diz que quando Deus desceu no Sinai e o monte tremia e a voz de Deus era trovão, diz que o povo disse assim, Moisés, conversa com Deus aí que nós estamos com medo de Deus. Ou seja, ali era já Deus mostrando que essa educação do ataca, vamos para cima, tem que bater, tem que ser o quê, não funciona. Lá no Apocalipse diz que no futuro, quando começar a acontecer na grande tribulação os castigos, diz que quanto mais cai castigo na terra, mais o povo vai se endurecer. Não vai se arrepender, vai ficar pior e vão falar blasfêmias contra Deus. No dia que eu li isso aí na Bíblia, eu fiquei chocado. Ou seja, essa ideia do punir, do bater, não funciona, mais ainda endurece o coração. Então Jesus chegou com uma educação nova, a educação onde a única lei que funciona é a lei do amor. Sim, sim. Então, e já tem aqui do outro lado a educação autoritária. Foi o que nós, a maioria de nós, não sei se se a gente pedir aqui para a galera falar a experiência dele na infância, tá aqui o Gabriel, meu irmão. A gente hoje ama a nossa mãe, mas, meu Deus, só eu e ele sabe. Sim, não, com certeza. A gente aprende, eu acho interessante, que uma das coisas que a primeira professora, que era uma psicóloga, falava pra gente, né? Ela dizia assim, não culpe a mãe de vocês. Era o que ela tinha pra vocês, com o conhecimento que ela tinha, né? E aquilo assim, me tranquilizou um pouco mais, né? Mas, olha a Lena aí gritando misericórdia. Mas hoje em dia a gente já sabe, né? Pelas feridas que a gente carrega e porque a gente já tem mais informação. A nossa geração é a geração da informação, né? Então, eu acho que, tipo assim, a gente não deveria perpetuar o que a gente recebeu, pelo contrário, a gente deveria pegar isso e transformar em cura. Tipo assim, eu não tive isso, mas a partir de mim eu vou curar a minha família, os meus filhos, uma geração. Em vez de eu só culpar ou perpetuar, eu deveria colocar limite ali e construir uma nova mentalidade em cima disso. Isso, padrão, né? E colocar para frente. É para isso que nós, educadores parentais, estamos aqui. Olha, o Marcos é psicopedagogo, é um monte de coisa aí, é filósofo, ele tá aqui com a gente. Eu vou chamar ele aí já. Vou chamar para próxima Chama live. Ele para uma live. Inclusive, ele tá fazendo palestra em base aí direto, viu? Pronto, pois aí já vamos aqui fazer um dueto, eu e o Marcos, palestras lá em Barras. Para ensinamento para o máximo de pessoas possíveis, porque é um ensinamento que muda vidas, transforma vidas, né? E eu queria só aqui para concluir, para passar aqui para ti, sobre isso, né? Que as pessoas precisam entender bastante sobre essa questão de você não confundir educação permissiva, que é aquela educação negligente, que muitos pais hoje em dia praticam achando que é uma educação respeitosa, mas não é. Eles estão simplesmente deixando os filhos, né, não estão colocando limites, porque na educação respeitosa a gente impõe limites sim, nós colocamos regras sim, porque é importante para aquela criança, né, que não sabe de nada, ela precisa entender, só que de maneira gentil. Por quê? Porque do outro lado a gente tem o autoritarismo, que é aquela educação muito rígida, é aquela educação
que usa a agressão física, e a gente já falou aqui, eu vou falar mais uma vez, a agressão física, ela provoca muitos transtornos, muito mesmo. Não é o assunto da live de hoje, a gente pode fazer outra live sobre isso, né? Pra gente com certeza. Por exemplo, essa questão dos transtornos, né, eu tenho estudado muito bloqueios emocionais. Demais. E quase todo bloqueio emocional está lá na infância, na educação dos pais que falhou. Quase todo. Né? Inclusive, quando você estuda a personalidade dos maiores tiranos da história, você encontra uma falha lá. Um pai que agrediu o filho tentando ensinar limites e transformou o indivíduo num monstro. Uma mãe que... Nossa, quando você estuda, eles pensam que, a princípio, estão tentando resolver, mas, na verdade, estão piorando a personalidade do indivíduo, né? Então, só essa questão das consequências emocionais da personalidade já dá uma live, né, para se tratar sobre isso, né? Outro dia eu vi um vídeo, e esse vídeo me chamou muita atenção. Foi um vídeo de um documentário, inclusive aqui, se alguém quiser pesquisar, se interessar, gente, compre uns livros e assistam sobre um médico canadense chamado Gabor Maté. Ele é especialista, assim, ele ainda está vivo, a gente ouve falar muito sobre nomes que já morreram, mas ele ainda está vivo, mas ele é um especialista mundial na traumatologia. E um documentário dele, ele mostra, né, muitas coisas. E eles fazem um trabalho nas penitenciárias. Sim. E eles chamam assim, um grupo de presos, né, que cometeram crimes assim horrendos. E começam a estudar a infância deles, né? Começam a estudar. Nossa, e é muito impactante o que eles mostram, né? Eles colocam assim: quem aqui era agredido, apanhava dos seus pais quando eram na infância? Aí tudo levantava a mão. Quem aqui ouviu gritos e humilhações dos seus pais quando era criança? Todos levantavam a mão. Então, assim, todos têm isso em comum, né? Então, assim, das pessoas falarem assim: eu sou um cidadão de bem, eu sou do bem, porque eu apanhei. Porque, minha mãe me bateu e viu, hoje eu presto. Não, você não presta, não foi porque sua mãe lhe bateu. Você presta porque, além da surra, ela lhe ensinou alguma coisa. Ela com certeza. Ele disse alguma coisa, não foi a surra que lhe ensinou. Então, assim, eu sou uma cidadã de bem, graças a Deus. Mas não foi as surras. Foi os dias que a minha mãe sentava comigo à noite e lia a Bíblia para mim. Ela lia a Bíblia para mim. Eu lembro que ela contava a história da Rainha Esther. Eu lembro que eu acordava de madrugada. Ela estava no pé da minha cama orando por mim. Ela me ensinou a ir para a igreja. Então, assim, o que... Marcos, apanhei muito. Eu não tô aguentando. O Emanuel colocou: a surra é de brinde. Funcionou a educação, agora a surra foi de brinde. Então é isso que eu tô querendo dizer, que não foi, eu não aprendi, não foi com a surra. Não estou querendo dizer que é o que ela tinha para me dar naquele tempo. Né? Era o que ela sabia para ela, né? Era a forma de amor, né? Eu até sou, porque é amor batendo, né? Para finalizar, assim, ainda, Francisco, que os filhos não se tornem presidiários, né? Não se tornem um Adolf Hitler, né? Mas, ainda assim, a educação autoritária, ela afasta os pais dos filhos. Muitas vezes, Francisco, eu sempre tenho chamado as pessoas para essa reflexão. Muitas vezes a gente vê idosos abandonados. A gente vê, né? Que o meu filho é muito ingrato. Que olha, o fulaninho idoso não tem um filho que aparece na casa dele. Aí eu fico pensando, que tipo de educação, que tipo de família, que tipo de ambiente tinha nessa casa para os filhos não querer nem saber de visitar nem dos pais. Sim, eu vejo muito. Olha, o cinto é o cipó de tamarina que fale por mim.
Eu vejo muito, sim, na educação, criança e mães e pais reclamando que diz que os filhos querem ir morar na casa dos amigos. Eu vejo. O filho já quer ir embora de casa com 10 anos de idade. Eu me lembro que né, é a hora da confissões de um sofredor, né? Eu me lembro quando menino, né? A gente apanhava muito e aí a gente tinha mania de pegar uma sacolinha, colocar a roupa dentro e dizer, eu tô indo embora. É claro que apanhava mais ainda, né? Mas o que acontece? Hoje eu tenho uma amizade muito boa com a minha mãe. Nossa, a gente se tornou amigo, mas na minha adolescência eu não era amigo da minha mãe. As coisas foi melhorando quando nós começamos a dialogar, sentar em mesa, nós nos tornamos amigos. Inclusive tem um livro que eu indico chamado Experiência da Mesa. Esse livro é chocante. Sim, tudo começa a se destruir quando a gente perde a experiência de mesa. Inclusive, o judeu diz que a mesa é o altar do aprendizado. É o lugar onde eles dialogam. Eles dizem que ali é o momento em que, espiritualmente, o espírito da criança é nutrido, a psique é nutrida com diálogo e o corpo é nutrido com alimento. Olha que coisa interessante. Né? Então, esse livro, Experiência de Mesa, serve para tudo. Inclusive, tudo na Bíblia gira em torno de uma mesa. O último momento de Jesus descrito na Bíblia é sentado numa mesa com os discípulos e alguém com a cabeça, né, reclinando no peito de Jesus e tal. Então, o que acontece? Quando eu comecei a sentar com minha mãe e dialogar, foi que nós nos tornamos amigos. Aí eu fico avaliando hoje, por que quando menina a gente queria ir embora de casa? Por causa do ambiente, um ambiente de taca, de surra, de incompreensão. E aí eu digo, eu não culpo ela, porque tem um vídeo que eu assisti há uns 4 anos atrás que me fez estudar mais sobre quebra de paradigma. Inclusive, eu acho que o irmão que tá comigo trabalhando num projeto, ele está aqui, a gente está trabalhando num projeto que envolve espiritualidade, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. É um projeto que a gente vai transformar em imersão e talvez lá na frente numa mentoria, né? Onde a gente junta tudo. É muito doido, é muito chocante que a gente está trabalhando. Mas o que acontece? Eu estava vendo um vídeo que esse vídeo me fez pensar que é a chamada Vida Maria, o nome do vídeo. Nada contra as Marias, porque minha mãe é Maria, né? Mas esse vídeo começa com uma mulher chamada Maria Antônia, na frente de uma janela, ela é uma menina sentada na janela tentando responder uma tarefinha da escola. A mãe dela, naquela vida bem sofrida, chega para ela e grita com ela na janela e diz, tu tá perdendo tempo nessa janela, o que é que tu tá fazendo aí? Aquela reclamação, vem me ajudar. Aí começa a botar a menina para fazer os afazeres de casa e faz ela negligenciar os estudos. Não é que a gente está dizendo que não deva ter isso dentro de casa, a família colocar o filho para começar a aprender ali o Instagram já tá pedindo já para fechar aqui, nós já estamos batendo já acho que 1 hora, né? Aí o que acontece? Nesse vídeo diz que a vida Maria mostra a repetição dos paradigmas. A Maria Antônia começa a fazer o que a mãe está dizendo e esquece ali os estudos. De repente o vídeo já mostra a Maria Antônia grande, no mesmo lugar que estava a mãe dela, fazendo a mesma coisa que a mãe já morreu e agora já tem uma filha, chamada Maria Luísa, que está na janela, tentando responder as atividades da escola, e a mãe vai lá de novo, agride, grita com ela, briga, bota ela para ir fazer os afazeres de casa, e novamente a menina começa a repetir, a Maria Luísa, as mesmas coisas da mãe, e de repente mostra um ciclo de gerações, Maria Luísa, Maria Antônia, Maria Socorro, repetindo a mesma coisa. E aí ele fala sobre o poder do paradigma. O vovô foi criado assim, o papai recebeu a mesma educação, e aí ele está passando isso para mim e eu vou repassar isso. É como se fosse um paradigma que tem que ser rompido, sabe? Do contrário, você cria uma geração de pessoas repetindo maus hábitos, e aí você ainda enaltece, mas essa é a cultura da nossa família. Isso é perigoso, sabe?
os paradigmas. Você tem que ter cuidado para você não estar repetindo no seu filho e na sua filha a cultura que você odiava lá com seu pai e sua mãe. Você odiava apanhar quando queria vamos dizer assim, se desculpar, não tinha espaço, porque às vezes a cultura era o seguinte: menino não tinha direito de falar. Inclusive eu vou citar um texto da Bíblia já, que Paulo diz, né, que às vezes, já vou citar logo, aproveitar, quando Paulo diz em Efésios e Colossenses, é o texto que todo pai ama. Olha o texto que todo pai ama, dizer para os filhos: honra teu pai, honra tua mãe, porque isso é justo, é o primeiro mandamento com promessa, etc, etc. Os pais gostam de utilizar esse texto para falar para os filhos que tem que honrar, tem que obedecer e tal. E eles ficam assim na defensiva: olha, tem que obedecer. Só que Paulo em seguida diz assim: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. No dia que eu li esse texto aí pela primeira vez, aí eu celebrei, né? Eu cheguei para a mãe: ó, mãe, agora também eu tenho o meu argumento. A senhora disse que é para a gente honrar, mas está aqui, ó. Não provoque a ira dos vossos filhos. Tem muito pai querendo ser honrado pelos filhos, mas provocam a ira dos seus filhos. Aí como é que fica? Sabe? Termina repetindo o mesmo padrão. Você odiava isso quando seu pai fazia com você, mas você está fazendo do mesmo jeito com seu filho. Produzindo o paradigma. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Olha, eu achei muito, muito interessante o que o Marcos colocou aqui. As famílias hoje têm pouco tempo com os filhos na mesa. Né? Então, sim, isso é muito grave, mas infelizmente é uma realidade. Né? Porque hoje em dia as pessoas não têm mais tempo de criar filhos. E eu sinto muita pena. Eu sou professora, eu acompanho assim, muita criança que é negligenciada, né, que tem pouco tempo. E eu sinto muita pena, eu sinto vontade de falar assim: se você não tem tempo, não tenha filho. Se você não quer ter trabalho, não tenha, não coloque o bichinho no mundo. Realmente. Né? Porque realmente é isso, é o que está acontecendo. Isso a gente coloca na educação negligente, né? Porque funciona assim, Francisco. Os pais, eles não têm tempo. Olha, eu vou dar aqui um exemplo. Eu disse que eu não ia falar da minha vida pessoal. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu era criança, eu fui para um negócio que estava tendo. A gente morava bem pertinho mesmo, assim, de uma capelinha da Igreja Católica. Aí eu fui. Só que na minha mente, eu era muito pequena, né? Era pré-adolescente, né? Tinha não sei quantos anos, lembro. Mas na minha mente, eu não sabia que, tipo, era pertinho de casa, um lugar que eu tinha o costume de brincar, né? Eu tava lá brincando direto, tinha uma quadra lá que a gente brincava na quadra, e brincar com as minhas coleguinhas. Na minha mente, eu não tinha consciência que ir pro negócio, era o dia do festejo, aí tinha sorvete, aí eu fui pra lá. Nossa, eu levei uma surra no meio de todo mundo. Era grito, puxa de cabelo, coisa assim, enfim. Aí essa questão de surra, de brigar na frente das pessoas me provocou fobia social, que até hoje eu trato. Tipo assim, eu fiquei assim, hoje em dia eu penso, né, se a minha mãe tivesse chegado e dissesse assim: minha filha, por que você tá aí? Olha, você não pode, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu tenho pra mim que eu não tinha ido. Pra mim que eu não ia esquecer. Mas só que assim, ela não me falou antes. Já chegou na punição. Tá entendendo? Então assim, o que a gente sempre fala sobre a educação respeitosa? Primeiro, tem que haver a conexão. Tem que haver a comunicação, o diálogo, o ensinamento, né? Quando Deus está falando sobre o povo, né? Quando ele foi tirar o povo da terra do Egito, ele queria que o povo deixasse aquelas pragas
práticas do Egito para trás, então a nova geração ia precisar aprender. E ele falou assim, olha, fale para os seus filhos tudo que está acontecendo, tudo que Deus fazia, né, no meio do povo. Ele falava assim, olha, anote nas paredes, anote atrás das portas. Sim. Ou seja, assim, anote, e o que mais? De manhã, de tarde e de noite. Ou seja, você precisa estar com o seu filho e você tem que estar ensinando, repetindo, porque as crianças, elas aprendem por repetição. Eu vou repetir. É uma das leis do aprendizado, né? Repetição. Crianças aprendem por repetição. Então, Deus instruiu o povo, né, para passar aqueles ensinamentos de manhã, de tarde, de noite, e tá lembrando os meninos o tempo todo. Então a gente precisa tendo essa conexão com os nossos filhos, a gente precisa estar presente. E hoje em dia não estamos. Quer ganhar muito, né? E tudo, aquilo outro e tal. Eu sei que muitas pessoas, assim, como que eu falo, a questão do nosso país, né? Nossa questão econômica, muitas vezes não permite a mãe ficar em casa cuidando, tem que trabalhar para poder ajudar no sustento, né? Mas eu sempre falo assim, que a pessoa escolhe, porque não é que eu seja contra, mas se você tem filho, a prioridade tem que ser o seu filho. Então, foi um meio de sobrevivência que inclua o seu filho também. Sim. Né? E hoje em dia isso é uma questão muito forte, as pessoas não têm mais tempo para estar com os filhos. Novamente entra o conceito que eu falei. Eles geram filhos, mas querem criar como se cria animais. Joga aí no mundo e se vira, né? A educação, aí a televisão vai ensinar, o que tem aí de, vamos dizer assim, canais de ensino errado acessando a mente das crianças, porque os pais, né, não querem demandar, não querem treinar os seus filhos. Eu ganhei esse livro, eu não sei se dá para ver aí, mas o título do livro é Educação. A solução está no afeto. Gabriel Chalita. Esse livro eu ganhei da minha primeira professora, certo? A minha primeira professora, que, rapaz, eu desenvolvo um amor muito grande por ela. Ela foi muito rígida na minha educação no sentido de escrever correto. Às vezes, quando eu vou escrever alguma coisa no celular e às vezes a gente tem um erro de digitação, eu fico chateado. Ela trabalhou muito essa rigidez Ok, e ela me deu esse livro, A Educação Está no Afeto, onde o Gabriel Chalita trabalha isso, sabe? Afeto. Ele diz que é como se fosse o trilho de um trem. O trem seria a educação e os dois lados, sabe, do trilho, um seria afeto e amor e o outro seria o poder dos limites. Ensinar a criança limites e, ao mesmo tempo, afeto. Se limites e afeto forem o trilho do trem, a educação vai dar certo, sabe? Eu acho interessante a forma como ele fala isso. Então, vamos partir para o ping-pong, né? Porque o tempo já está indo. Sim, bora lá. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí tu me faz perguntas aí, a gente rapidamente vai responder, certo? Eu vou fazer algumas aqui, eu até anotei porque são perguntas importantes, certo? A primeira pergunta é: qual a idade ideal para começar a disciplinar os filhos? Ok, vamos entrar no sentido da palavra disciplinar. Vamos. Entendemos, né? Quando é usada a palavra disciplina na Bíblia, é no sentido de ensinamento, né? É aquele ensinamento que o mestre passa para o discípulo. Vem da palavra discípulo, disciplinar. É bom as pessoas lembrarem isso, porque ainda está na cabeça do povo que disciplinar é pancada. É só lembrar que Jesus tinha discípulos e Jesus não bateu em nenhum dos discípulos com a mão, com o chinelo. Né? Disciplinar é pegar o aluno, o aprendiz, e colocar no caminho do aprendizado, no caminho da vida. Ok, continua. A idade é ainda na barriga. Meu
Deus! No ventre, né? Então a ciência tem provado cada vez mais, que dentro da barriga a criança ela já recebe tudo que o ambiente, tudo que está acontecendo no ambiente. Então, Nossa. ainda na barriga, nós já temos comprovações, né? Que a criança ainda na barriga, ela consegue reconhecer sons, alguma música que a mãe cantava quando Então, estava na barriga. por exemplo, se a mãe, no período lá da gravidez, gostava de ouvir aquelas músicas de sofrência, a criança tende a nascer com aquela inclinação para... Como é que é? Me explica aí. Exatamente. Por exemplo, se a mulher foi traída, teve problemas no... A criança absorve o sentimento de traição, é isso? Sim, tudo. Ela absorve, né? Então, assim, ainda na gestação, já é possível, já é para começar a colocar aquilo que a gente quer passar para a criança, né? Já então, é muito importante nesse ponto a gente lembrar o seguinte: a mãe tem que trabalhar muito o emocional dela, porque digamos que ela está grávida e ela viveu ali uma decepção terrível de traição ou de não ser amada. A criança pode nascer com um sentimento de não ser amada, né? Então ela vai sempre viver carente de amor, sempre com necessidade de aprovação, né? Exatamente. Cara, meu Deus, isso é importante. Já é a gestação, né? E tem outra que a gente chama de primeira janela, né? Que o aprendizado, ele tem janelas, nós chamamos de janelas. A primeira janela, uma das mais importantes, inclusive é citado na Bíblia, né? Por isso que a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria, que é o primeiro que a gente chama de centênio, que são os primeiros 7 anos, né? Fala que até 7 anos é a idade da inocência. Sim. Né? Então, os primeiros 7 anos é uma idade, é um período crucial de absorção, principalmente na questão do caráter, na questão do que tu citou aí dos... Eu esqueci a palavra, minha gente. Dos parâmetros, né? Paradigmas. Os paradigmas, pronto. Tá perdendo aqui a palavra. Principalmente na questão dos paradigmas. Eles são criados nos primeiros 7 anos de vida, que o cérebro da criança, ele é uma esponja, ele está aqui com uma esponja. Ele está absorvendo 100% de tudo. E uma coisa que é muito importante também, Francisco, é que nós temos que chamamos de neurônios espelho. Né? O que são os neurônios espelho? É justamente os neurônios, eles aprendem pela modelagem. Então é por isso que nós precisamos dar o exemplo para poder ensinar os nossos filhos. Então é por isso que as crianças aprendem pelo ambiente. Porque elas estão... Eu estou estudando essa questão de modelagem, né, dentro da inteligência emocional, e eu fiquei chocado. Como praticamente quase tudo que a gente aprende é a partir da modelagem. A própria física quântica agora está dizendo que a gente absorve energia do ambiente. É muito doido isso aí, sabe? Porque a gente nunca parou para pensar, sabe? A energia do ambiente, a briga do casal, os desentendimentos, tudo aquilo está gerando energia e a criança está absorvendo aquilo tudo. Tudo, né? Tudo é acumulando, né? Está acumulando no seu corpo, né? Está acumulando no seu cérebro, né? No seu comportamento, né? E a gente chama isso de neurônios espelhos, né? Nós temos, então... E quando está ainda na primeira infância, é a fase que os neurônios espelhos, eles estão com uma maior capacidade de absorção. Nós também chamamos de período crítico. É o melhor período para aprender uma nova língua, é o melhor período para aprendizado de tudo. É onde é formada a criança. Ok, faz aí uma pergunta. Eu vou perguntar. eu nem expliquei, eu nem coloquei aqui as perguntas, Francisco, acredita? Não, joga aí. A ideia do ping-pong é isso. Joga uma pergunta. Eu tô bem com as 4 aqui pra ti. Vai. Quais são as razões pelas quais os pais batem nos filhos?
A primeira, né, é porque eu vou reproduzir aquilo que eu acredito. Eles acreditam que a surra é a solução. Inclusive, para muita gente, quando fala de disciplina, quando ele pensa em disciplina, ele já pensa em surra. E ele nem sabe que isso é cultural. Inclusive, eu assisti uma pesquisa agora que mostrou que no Brasil nós carregamos muita cultura da surra. Olha que coisa doida. É cultural. Porque índio apanhou lá no passado, inconsciente coletivo. Índio apanhava, escravo apanhava, todo mundo apanhava. E gerou uma cultura de bater. Às vezes a gente nem percebe que às vezes a gente só absorveu uma cultura, uma identidade cultural. Então a primeira razão é isso. A segunda é aquela interpretação errada do texto bíblico, de usar a vara da disciplina. A Bíblia lá diz em Provérbio que no coração da criança está estutícia, tem uma inclinação para o erro, e a vara da disciplina já entende que é taca, né? Quando a gente já viu aqui pela própria palavra hebraica e contexto que, na verdade, vara da disciplina é essa energia da orientação. Algumas vezes a palavra disciplina vai carregar repreensão, orientação, ensino, instrução, treinamento, tudo isso, né? Então, são algumas das razões. A outra é porque, como eu disse, as pessoas entram, faz tutorial para tudo, mas entram num casamento. Não tem um treinamento para ser namorados, não tem treinamento para ser noivo, não tem treinamento para casamento e nem tem treinamento para filhos. Eles vão aí levando naquela história da deixa a vida me levar, na música lá do que eu esqueci lá, o cara do pagodinho lá. Aí eles vão levando. Então, são várias razões, né? Outra coisa também é o seguinte, eles não têm, a maioria dos casais não tem inteligência emocional. Às vezes ele já vinha ali lá no emprego, o patrão deu um grito com ele e ele não teve peito para devolver, ele chega e devolve no menor para mostrar que tem autoridade. E eu não estou dizendo que isso é geral, mas geralmente é. Até mesmo discussão de casal. Tem hora que você discute com o cônjuge, quando na verdade a sua discussão, ele nem tem culpa, porque você está chateado com outra coisa e por não ter inteligência emocional desconta. Então, é uma série de fatores, né? Mas como eu tenho que ser rápido, é o ping-pong. Segunda pergunta, por que ensinar limite para os filhos? Por que ensinar limites? Precisamos ensinar limite para os filhos. Só um minuto aí. Por que limites? Uma ligação, peraí. Pronto. Tá me ligando em hora dessa. Vai. Os limites, eles são extremamente importantes. Nós, na educação parental, nós chamamos de limites conscientes. Por quê? Porque são feitos através de acordo. A gente tem que explicar para a criança, né? Nós precisamos explicar. Meu filho, olha, você não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso. Eu vou dar aqui um exemplo. A minha filha ela já está na adolescência. E hoje em dia, e principalmente na adolescência, as crianças estão se viciando, eu já vou direto aqui dizer viciando, né? Em celular. Isso tem sido um mal devastador. Devastador. Eu tenho uma palestra marcada agora para junho, só para falar de telas. Nas crianças e adolescentes, né? E os adolescentes, eles estão com a área do cérebro, né? A límbica, que é o sistema dopaminérgico. O que é o sistema dopaminérgico? O sistema dopaminérgico... Explica para nós que produz dopamina e é o hormônio do prazer, né? Então, esse é o hormônio que causa vícios, né? É através desse sistema lá, que é importante para nós, a dopamina é importante, mas quando ela é muito estimulada, ela provoca vícios. Então, quando a criança está nas telas, toda aquela interação, né, todas aquelas cores, aquela hiperestimulação, ela está ativando o tempo todo o sistema dopaminérgico da criança e aquilo ali vicia. Vicia até nós adultos, imagina. Eu estava vendo agora um documentário na Netflix que diz que só tem 2 indústrias que usa a expressão usuário. A indústria de drogas e a indústria da tecnologia. O usuário.
Mas é Isso é terrível. isso mesmo. Então, assim, a gente está longe ainda, porque, na verdade, essa imersão 100% está na nossa geração. Na minha geração não tinha, eu fui criada sem isso. Né? Eu tive uma infância subindo em cima dos pés de goiaba. Mas é dessa geração. Então, assim, a gente ainda não mensurou os prejuízos disso, mas eles são alarmantes. A gente já está começando a ver, né? Então, assim, que eu estou falando. Então, a gente tem que estar atento. E eu estou colocando limite. Eu coloco limite da minha filha. Eu digo, você vai usar Instagram? Ok, então eu vou olhar o que você segue, quem conversa com você. Filho, não existe isso de vida ter privacidade. Não existe. Então, é claro que não é na ignorância. Me dá aí, deixa eu ver. Não, não é. Porque eu quero ter um diálogo aberto com ela. Eu quero que ela chegue e converse comigo. Né? Então, eu chego lá e digo, olha, e eu explico tudinho, né? Eu digo, minha filha, isso aqui vai fazer isso no seu cérebro. Eu não quero que você fique... Aí eu uso alguns argumentos, né? Eu não quero que você emborreça o seu cérebro. Sim. Porque isso mesmo emborrece, né? Baixa o QI, né? Da criança, do adolescente, do ser humano. E eu explico. Então, assim, a gente precisa... As crianças e os adolescentes, eles não entendem, né? Então, nós somos formadores deles e eles precisam desses limites para estarem seguros, né? Então, eles precisam do limite e aqui a faixa de segurança. E esses limites, eles têm que ser conscientes, né? Os pais chegam e conversam. Você tem que ter conexão com o seu filho para você falar e o seu filho lhe escutar. Tem filho que não escuta o pai, porque o pai não conversa, só grita, só bate, só xinga, aí não escuta. Então, primeiro você tem que ter um diálogo. Então, você tem que chegar e dizer, meu filho, olha, eu tô tentando ser a melhor mãe. Eu digo isso. Eu estou aprendendo, eu estou tentando ser a melhor mãe. Eu erro. Você já percebeu que a mamãe erra, né? Olha, me perdoe por isso. Olha, eu estou aqui percebendo que você está fazendo isso. Isso não é bom. Por isso. Enfim, os limites, eles precisam existir, né? E essa é a nossa função e a nossa missão primordial como pais. Ok. Alguma pergunta? Rapidinho. Para eu te fazer, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Vou te dar aqui uma de um versículo. Uhum. Me explica Provérbios 26:3. No Provérbios 26:3, a vara é para outro público. Diz assim: o chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas do insensato. Esse termo, né, utilizado aí, no período bíblico, acontecia muito. Lembra quando eu falei da filosofia, os termos? Amoral, moral e imoral, né? A moral é aquela criança dos seus 0 aos 7 anos, quando a consciência está sendo formada, ela não sabe o que é certo e errado. Moral é quando ela já sabe o que é certo e errado. Imoral é quando já cresceu e o indivíduo, mesmo sabendo o que é certo e errado, prefere agir contra a moralidade. Esse é o insensato, que no Antigo Testamento era punido em praça pública com chicote. Ele tinha que apanhar. Por quê? Por causa da sua insensatez. Logo, agora aí, essa vara utilizada aí é o termo realmente do açoite físico. O que é que o escritor de Provérbios está querendo dizer? Como na infância você não soube orientar o seu filho com a vara da disciplina, que era a educação respeitosa, agora vai sobrar para ele consequências duríssimas na fase adulta. Seria essa a interpretação, certo? É isso mesmo. Aí, no caso, essa vara aí já é para os adultos, né? Essa aí na verdade, essa aí é para o indivíduo que teve a falha lá atrás. E engraçado é o seguinte, porque do 0 aos 12 anos, né, porque o judeu, lá no meio do judeu, não tem adolescente. Esse termo adolescente é nosso, né,
né? Judeu é o seguinte, quando chega os seus 13 anos, aí passa pela cerimônia do Bar Mitzvah, o filho do mandamento, e com 13 anos ele já está pronto para casar, se for preciso. Ele fala de política, ele fala de economia, fala de gestão financeira. É incrível, não tem isso da questão do adolescente. Então, até do 0 ao 12 anos, é os pais que educam eles, certo? É os pais. Se falhar aí, o judeu diz que ele se torna o tolo, que lá na frente vai pegar a varada nas costas, na nossa linguagem nordestina. Então é o seguinte, aí eu me lembro de algum tempo atrás o que aconteceu nos Estados Unidos, naquele negócio de condenação à cadeira elétrica, né? A história do rapaz que foi condenado à cadeira elétrica, e lá eles gostam de pedir para a pessoa citar suas últimas palavras. E as últimas palavras lá do indivíduo que seria morto na cadeira elétrica era: eu quero ver minha mãe. Trouxeram a mãe do cara, e quando ele pediu para dar um abraço, ela pensava que seria uma despedida. Ele deu uma mordida na bochecha da mãe, e ela começou a sangrar e gritar: porque você fez isso? E ele disse assim: se na primeira vez que eu cheguei em casa trazendo furto, você tivesse sentado para me ensinar, hoje eu não estaria sendo condenado à morte. Certo? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas, porque a psicologia da mente humana é extraordinária, cada indivíduo é diferente. Mas a maioria dos seres que hoje, por exemplo, eu já visitei presídio, e a maioria da turma que estava lá em presídio foi gente que disse que a educação paterna e materna falhou. Então, a maioria, né, esse texto de Provérbios fala muito disso aí. O pastor Marcos Oliveira, meu amigo, pastor Marcos ali de Teresina, pregador, top demais esse aí, teólogo também, e um homem de Deus, está aqui com a gente. Mara, deixa eu fazer aqui talvez uma última pergunta. Tipo de disciplina que os pais devem aplicar quando os filhos quebram limites. A ver o que acontece? A criança quebrou um limite, aí o pai pega, tranca ali no quarto, você vai ficar aqui trancado no quarto, no escuro. Tá, vai ficar aqui. Ou então, pega ele e, sei lá, aplica uma disciplina aí qualquer. Me diga aí quais são os tipos de disciplinas que devem ser aplicadas e as que não devem. Fala aí rápido, em rápidas palavras. Sim. A primeira coisa, a gente sempre fala assim, a primeira coisa, quando uma criança está apresentando algum mau comportamento ou comportamento desafiador, a primeira coisa a gente tem que entender o que está acontecendo. Porque o mau comportamento, ele é só a ponta do iceberg. Por baixo, né, embaixo, sempre vai ter muitos e muitos fatores que estão gerando aquele comportamento da criança. Então, a primeira coisa, o pai, né, o educador, ele tem que se perguntar, né, da onde está surgindo aquilo, de onde está vindo aquilo, né? E um dado, Francisco, é que a maioria dos maus comportamentos, né, das crianças, ela é gerado pelo ambiente familiar, né? Então, assim, a primeira coisa que, pronto, para deixar aqui bem claro, a responsabilidade é sempre do pai e da mãe, né? A responsabilidade, se o seu filho não está se comportando bem como você gostaria, pode ter certeza que a responsabilidade é sua. Inclusive tem um comentarista que estuda, que comenta sobre Provérbio, que ele diz uma coisa interessante. Todos os versículos de Provérbio que falam sobre vara da disciplina está falando mais sobre o pai do que sobre os próprios filhos. A gente usa o termo só para o filho, mas na verdade está falando mais sobre o pai, a falha do pai, a forma errada de usar a vara da disciplina ou de falhar. Então tem que ter essa consciência. A primeira coisa é a autorresponsabilidade, né? Então, primeiro se pergunta, né, o que está acontecendo, onde eu estou falhando, onde que essa criança está aprendendo esse tipo de comportamento, né? O que está faltando, né? Nesse caso aqui, seria muito bom quando o filho falhar, errar e ser necessária a disciplina, essa disciplina a gente tem que ter cuidado para não fazer ela quando estiver com raiva, não é? Isso, exatamente. E no momento aí, primeiro, o pai vai analisar e se autoanalisar, trazer a responsabilidade para si, né? E, no entanto, ele vai precisar
recolocar o filho no caminho, né? Ele vai precisar recolocar. Então, ele vai sentar e ele vai dialogar, né? A gente sempre vai partir para o diálogo. E uma coisa também que é muito importante os pais saberem é que, por exemplo, a forma de você aplicar a disciplina tem que ter a ver, tem que estar ligado com o que o seu filho fez. Por exemplo, a criança pegou um brinquedinho de outro, né? Sim. As crianças têm essa fase também, de pegar o brinquedo do outro. Aí o pai vai, pega e bota de castigo sem televisão. O que é que a televisão tem a ver com ele pegar o brinquedo do outro? Não tem nada a ver. Então, assim, os pais precisam ser assertivos nisso. Isso precisa a gente ter, assim, um pouco de inteligência para pensar sobre isso, né? Então, assim, nesse caso, pegou o brinquedo do outro, ele não vai ser negligente, vai dizer, é coisa de criança, deixa pra lá. Claro que não. Aí já ele está negligente, né? Nós não somos pais negligentes permissivos, nós somos pais respeitosos. Então, a primeira coisa, ele vai sentar e explicar. Olha, você pegou o brinquedo do seu colega, você acharia bom se o seu coleguinha pegasse um brinquedo seu? Olha, o brinquedinho é dele. E se você tem que devolver para ele, pedir desculpa, explicar, dizer, olha, eu achei tão bonito o seu brinquedo e eu esqueci de pedir para você. Sim, aí tudo isso já trabalha até inclusive aquele bom comportamento social. Por exemplo, eu estava vendo que os franceses, eles odeiam literalmente essa pessoa que não tem todo esse contexto de chegar, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, olha, me perdoe, e etc. Diz que os franceses odeiam muito essa forma brasileira nossa. A gente tem uma forma brasileira de resolver a coisa, e a gente errou, e só simplesmente chegar lá e, né, por exemplo, faz só a criança entregar o brinquedo. Por que não explicar que você só estava querendo ali brincar, mas está devolvendo? Sei lá, tem toda uma história, né, que eu acho interessante isso. Você já ensina saúde social, como saber se relacionar socialmente para a criança, né? Sim, com certeza. Então, assim, quando for aplicar a disciplina de forma respeitosa, ou seja, respeitando a integridade do seu filho, você tem que aplicar direcionado naquele comportamento, né? Então, tem que estar relacionado no comportamento. Não é a criança foi pra rua sem falar, né? Aí pega e vai ficar sem comer o chocolate. O que o chocolate... Né? Realmente. É uma coisa que eu aprendi muito. É que na psicologia a gente aprende isso. Não funciona. Né? Então, assim, é um castigo sem sentido. A criança não vai aprender aquilo que você está querendo ensinar. Você tem que ensinar em cima do comportamento. Né? Então, é isso. É reparar. Pronto, para resumir aqui. A gente ensinar a disciplina reparando aquele dano. Né? Reparando. Eu já vi casos também, por exemplo, nos Estados Unidos também, de um adolescente que ele furtou, ele roubou umas coisas lá, né? Então, o que a mãe dele foi lá e fez ele devolver, né? Desculpa e tudo mais. Então, assim, ele aprendeu reparando aquele dano que ele fez, né? Não é né? Enfim. Sim. Em relação ao show social da criança, né? Quem é que nunca viu a criança lá no supermercado, ou na loja, ou no shopping, que cai no chão e começa a gritar quando o pai ou a mãe não deu o que ele queria, e aqueles berros todos? Ok, naquele momento, geralmente os pais não sabem como fazer. Ou o pai se entrega para a birra do menino ou da menina e entrega o que ele está pedindo, ou então os pais batem. Ok, digamos que tem um pai aqui, uma mãe aqui que está nesse ambiente. A gente sabe que a criança... ela é esperta, ela treina os limites que tem. Sim. Aí a criança quer lá um presente, sei lá, e aí naquele momento o pai está lá e não foi comprar aquilo. E o menino começa a gritar, a chorar. Como é que o pai ou a mãe deveria agir nesse momento? Pois é, foi o que eu falei agora, né? A questão da birra. A birra. Né?
Primeiro, as crianças têm a fase, é normal. Toda criança vai passar pela fase da birra. Toda criança vai passar. Eu acho que há um único tipo de criança que tem umas birras mais contidas, mais controladas, são as crianças fleumáticas. Isso também é um assunto que eu coloquei no livro, que eu falo muito dos temperamentos, né? Então, a fleumática, ela é mais contida, então a birra dela vai ser aquela forma mais controlada, mas toda criança passa pela fase das birras. E se no momento, tá? Num ambiente que a criança começa, né? Aquela coisa. Primeira coisa, como eu já falei, naquele momento a criança ela está desregulada emocionalmente. Então não vai adiantar o pai querer ensinar alguma coisa no momento em que ela está inundada. O cérebro dela está inundada de cortisol. Então a parte dela entender alguma coisa está bloqueada, né? O cérebro da criança. Gente, esse livro ele muda vidas, muda percepções. Ele fala sobre isso, sobre o cérebro estar inundado. Então, quando o cérebro está inundado desse cortisol, dessa adrenalina, ele não tudo que você falar naquele momento não vai adiantar de nada. O seu corpo está bloqueado para entender e para aprender alguma coisa. A única coisa que você vai fazer é corregular o seu filho, certo? É você acolher, né? E você tentar acalmar ele, usando a sua calma. Você vai tentar acalmar a criança. É importante tirar do ambiente em que ela está também. É importante retirar, levar para um ambiente mais tranquilo e tentar acalmar. Só depois que a criança se acalmou, aí você vai ensinar. Não adianta, isso vale para tudo. Não adianta ensinar no momento do transtorno. No momento que a criança está transtornada, ela está, né, cheia de impulso, ela não consegue usar o impulso, como eu já falei, ela não consegue usar essa parte ainda do cérebro. Então, primeiro você regula ela emocionalmente, você acalma a criança, não é que você está passando a mão na cabeça, que você vai deixar ela fazer o que quer, não. Depois que ela se acalma, que ela, né, aí você vai falando, não pode fazer isso. Olha, a mamãe não foi comprar esse brinquedo. Não foi. Olha, esse comportamento não é bom. Aí explica, né? Explica. Aí naquele momento ele vai começar, ainda que de primeira ele não consiga aprender, né? Mas ele já vai começar o input, já vai começar a prestar atenção, né? E assim, criança dá trabalho e aprende com repetição. Quem não quiser ter trabalho não tenha filhos, né? Ok. Mara, eu estava vendo que uma pesquisa mostrou que 50% dos lares do Brasil é marcado pelo divórcio, certo? Inclusive, de cada 100 casamentos em um ano, 80% agora, nos dias de hoje, já está pensando, depois de um ano de casado, em divórcio, né? Que aí já é um problema, essa questão de casamento, que eu gosto de dizer que é duas coisas assim na igreja, no contexto geral, que ainda falta muito. É um ministério consistente de casais e treinamento para pais saber cuidar dos seus filhos. São duas coisas que a igreja deveria, né? Eu vejo assim, ok, mas não é o caso. E tem muita mãe criando filhos. É a chamada mãe carreira solo, né? Se eu não estiver enganado, né? Que é a mãe solteira e tal. Ok, para uma mãe que está lidando com trabalho e filhos e aquela questão toda, e eu acho que para ela o maior desafio é a sobrecarga. Qual seria o conselho que você daria para uma mãe que está numa situação dessa? Precisa muito, muito, muito mesmo de rede de apoio. E rede de apoio de qualidade, porque tem rede de apoio que pode atrapalhar. Já tem isso, né? Então, assim, ela vai ter que lançar a mão, né? Vai ter que procurar pessoas que vão auxiliar ela, porque realmente, imagina que o pai e a mãe juntos, né? Andando juntos, é difícil. Imagina uma mãe só, que tem que sustentar, tem que trabalhar e tudo, né? E tudo mais. E as mães solas, elas enfrentam muitos problemas, porque os filhos, isso para não ficar doido, exatamente. Porque os filhos, eles sempre têm as feridas do divórcio. Não adianta. Infelizmente, inclusive, é assunto da nossa próxima live, quinta-feira. Top, uma terapia de famílias.
Nós vamos falar sobre isso. Então, sempre, sempre, sempre os filhos vão carregar uma ferida, ainda que imperceptível, mas eles vão ter a ferida do divórcio, da falta de um e do outro, né? E vai ficar assim, né? Mas, sim, que a irmã Lena, para não ficar doida, né? É muito importante a mãe se cercar da rede de apoio, que são quem? São os avós, né? Quando ajudam, né? Quando não acaba atrapalhando, como se quer, né? São os avós que ajudam. Eu acho que, dentro desse pensamento da Lena, né, às vezes essa questão da mãe que não tem a figura paterna dentro do lar ali ajudando, eu acho que também tem muito aquela interferência de terceiro. Os outros ficam querendo dar pitaco, né? Fica querendo ensinar e tal. Isso é chato, né? Exatamente, é por isso que eu digo, né? Que não atrapalhe, tem que ser pessoas que agreguem. Né? Então a mãe vai precisar mesmo, assim, ter uma rede de apoio forte para ela não ficar doida. Aí é nesse momento que a educadora parental aparece que nem na música do Roberto Carlos. E esse cara sou eu. No caso, precisa de rede de apoio, eis aqui a pessoa. Né? Muito, muito, muito mesmo. Aí, na verdade, Francisco, todos deveriam ter um parental. Todos. Sim. Até a educadora parental precisa ter uma educadora parental. Tem uma mentora, né? Isso, precisa ter, né? Uma psicóloga, uma terapeuta, porque nós mesmos, o médico não se trata. O médico não se trata a si mesmo, né? Ele trata o outro. Então, nós mesmos, muitas vezes, não conseguimos enxergar o que está embaixo do nosso nariz. A gente sempre precisa de outro. Não, eu gosto de dizer que quando a gente avalia até Jesus pelo lado humano, né? O próprio Jesus gritou por ajuda quando no jardim ele está sangrando, né? Aí, aquela experiência da hematidrose, ele diz, gente, ele olha para os discípulos e diz, gente, ora comigo, a minha alma está angustiada a ponto de morrer. Até Jesus mostrando o lado humano disse, eu preciso agora de alguém, eu tive com vocês, agora eu quero vocês comigo. Então, se Jesus, no momento do desespero dele, ele precisa de ajuda, imagina mães, pais, precisa quebrar também o orgulho de achar que não precisa, que eu acho que tudo começa também com isso. A gente quer, não, mas eu vou dar conta, não, se meu pai, minha mãe fez assim, eu vou fazer assim, eu vou dar conta. Eu acho que chegou a hora desse orgulho ser quebrado e a gente reconhecer que tudo é interdependência, a gente depende, né? Orgulho, Francisco, que também preconceito. Preconceito, sim. Tem muita gente, eu tenho passado muito por isso, que as pessoas têm preconceito assim porque não querem reconhecer alguma vulnerabilidade, alguma fraqueza, acham que é fraqueza, né? Mas na verdade não é fraqueza, é humanidade. É humanidade, sim. Né? E as pessoas têm muito preconceito, então eu não preciso dessas coisas, não. Né? E nós temos que justamente explicar que não eu não sei assim, se hoje em dia como é que tá, que eu já tô assim tão inserida, né? Mas tempo atrás as pessoas tinham muito preconceito com psicólogo, né? Eu não tô doida. Sim. Ainda tem, mas assim, se tornou algo tão dramaticamente real que a gente agora é obrigado a ter que parar com isso. Mas ainda tem um e outro que fica com o pé atrás. Aí da mesma forma, né, assim, levar a criança, né, na orientadora parental, na psicoterapeuta parental, não, meu filho não é doido, não sei o que e tal, né? Realmente. Ok. A última pergunta para nós fechar, porque eu acho que nós já estamos o quê? Já estamos quantos minutos, quantas horas? Deve estar umas 2 horas, nem aqui. Uma pergunta que interessante. Até agora eu não vi ninguém fazendo pergunta, né? Eu acho que seria o momento de alguém embora. Né? Mas, ok. Hoje eu conversava com a mãe e ela falava sobre essa questão. Tipo assim, do 0 aos 7 falhou, vamos dizer, na educação. Aí agora está nessa fase nova. 8 anos, 9 anos, aqui a consciência chegou, mas a criança já não aprendeu. E agora? Como é que uma mãe ou um pai vai aconselhar um filho que já saiu dessa fase de formação de
de consciência e já está ficando rebeldezinho, teimosinho, e agora? Tem como recuperar? Muito interessante. Inclusive, eu comecei agora a especialização em adolescente. Justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Eu ficava pensando assim, e se for já adolescente? Porque eu me coloquei muito na questão da primeira infância, né? Se especializou muito nessa área. Né? Isso, né? E tem sim, com certeza, né? Ainda que algumas janelas já estão fechadas, a primeira janela, que é até os 7 anos, já fechou, aí tem a segunda janela, que é até os 12 anos, né? Ainda que tenha, mas é possível, com certeza, recuperar muita coisa. Como tu, Francisco, acabou de dar um exemplo. Você falou que recuperou, né, o bom relacionamento com a tua mãe, depois de muito tempo, porque foram recorrer ao diálogo, né, parou com aquela relação, né, de ferro e fogo, e foram recorrer ao diálogo e recuperaram o relacionamento. Então, tem sim, com certeza. E eu acho, né, que entra muito, é uma coisa que pais não querem fazer, que vai de novo contra o orgulho. É o pai dizer, eu errei, eu quero pedir perdão, né? Que inclusive eram alguns pontos que eu tinha anotado aqui sobre esse texto, quando diz que a gente deve honrar os pais, mas a Bíblia também diz, não provoque a ira aos filhos. Como é que os pais não provocam a ira dos filhos? Primeiro, quando se dá ordem, quando é que eles provocam? Quando se dá ordem sem seu exemplo. Aí você provoca a ira dos filhos. Segundo, quando você dá ordem sem razão de ser. Terceiro, quando exige obediência sem amor. As crianças captam isso, os meninos captam isso. Quarto, quando os pais se recusam a admitir seus próprios erros. Às vezes o pai não quer admitir que errou, e isso é ruim. A minha mãe, por exemplo, a gente começou a restaurar isso, e é maravilhoso. Você sabe, a experiência que eu tive de me tornar amigo da minha mãe foi muito bom. Tipo assim, começou quando ela começou pela primeira vez pedir perdão por ter errado em alguma coisa. Porque às vezes o pai acha que só eles estão certos. Isso gera um sentimento de confiança no filho. Uau, pela primeira vez o papai e a mamãe reconheceu. Aí isso gera, porque às vezes os pais só querem, você tá errado, eu tô querendo te salvar do mal, quero te livrar não sei o quê e tal. É bom, a intenção é boa, mas a metodologia é errada, né? Então eu acho que teria que ter, é possível recuperar com diálogo, voltando à história, experiência de mesa, né? É muito bom isso. E o ser humano, toda idade, toda idade, ele tem a necessidade do apego parental. A gente usa parental porque a gente está se referindo a pai e mãe, né? Quando ele está paternal e paternal, eu uso parental. Então, até eu, hoje em dia, eu já passei dos 30, e até hoje, quando a minha mãe me dá uma palavra de incentivo, né, meu pai, eu pareço uma criança de 5 anos. Até hoje, eu já sinto, né, aquilo me preencher. Então, assim, sempre, né, sempre os filhos vão precisar do apego seguro. A gente chama de apego seguro. Então, o que os pais precisam fazer é remover esse muro que separa eles dos filhos e mostrar para eles que eles são acessíveis, o coração dos pais são acessíveis, para que os filhos voltem a confiar neles, né, e restaurar o relacionamento. Para aqueles que queiram aí depois aprender mais, tirar mais dúvida, ou até inclusive se aprofundar mais, a Mara está aí, viu? Mães que estão aí que querem, a Mara está pronta para te ajudar, sabe? Eu acho que assim, as pessoas querem as coisas de graça, sabe? Mas elas nunca entendem que qualquer investimento que se faça nos seus filhos não se compara, sabe, com o retorno do amanhã. Então, às vezes, você gasta com tudo e não quer, tipo assim, pagar. Eu
nem chamo pagar, fazer um investimento, sentar com um psicólogo, com um terapeuta, para melhorar o ambiente familiar, aprender. Então, seria necessário que os pais que estão aqui assistindo a gente entendam que ou é agora ou nunca. Eu ouvi uma frase do pastor Luciano Subirá, e eu gosto dele, porque ele tem um ministério sobre família, e eu sou apaixonado por esse assunto de família. Só para tu ter ideia, esse negócio de família, casamento, tá tão intrínseco que quando eu era solteiro, eu já estava namorando, eu fui pregar aqui no Maranhão, e o pastor lá me levou para um casamento e me fez ministrar a palavra para o casal. Eu solteiro, o casal se casando, disse, pastor, você tá doido? Sai me botar para pregar? Não, cara, vai dar uma palavra para o povo. E lá vai eu falar de casamento, sendo que ele era solteiro, né? Aí alguém diria, e você não tem autoridade para isso. Eu gosto de dizer o seguinte, Jesus também não casou, não teve filho, e ele falou de casamento e criação de filho. Então, não me venha com essa. E eu amo esse ambiente família. Então, estou sempre lendo e tal. Aí eu ouvi o pastor Luciano Subirá falando uma frase, criação de filhos não tem segunda chance. E quando ele diz não tem segunda chance, ele estava falando o seguinte, se você perder esse momento, não tem como, moço. Lá na frente, você pode até tentar recuperar, como a gente está falando aqui, que é possível, mas você vai sofrer muito e você vai perder esse melhor momento da criança, do afeto, do abraço, do rolar no chão com os filhos, ensinar valores. Não perca essa chance. Se for possível, invista, compre livros, vá ao terapeuta e tal, invista nisso, porque não tem segunda chance. Esse é um momento. Deus te deu herança, os filhos são herança. Inclusive, ainda diz ainda que é como flechas. Ô, gente, você... a nossa linguagem nordestina. Ô, gente, você está mirando essa flecha para onde, moço? Cadê o alvo? Cadê o objetivo? Está bem polido, sabe? Interessante acerca da flecha é que sempre você vai atirar, ela vai ao alto e vai mais longe. Você tem que ver o seu filho mais longe. E para isso, invista, sabe? É preciso entender isso aí, senão não tem como nós termos famílias no futuro restauradas. Aí o que é que acontece? Nada contra o Islã, mas eu estudando o Islã, pelos próximos 30 anos vai governar o mundo, porque eles investem em incutir a cultura deles, sabe? A cultura deles, eles levam a sério o ensinamento, o treinamento. E nós cristãos, e no contexto geral, sabe, a gente não quer investir nos nossos filhos, nas crianças e tal. Então a gente está perdendo o privilégio de forjar pessoas fortes para o amanhã. Então eu só quero que as pessoas entendam novamente a frase que eu falei lá no início do livro que eu citei. Treine os seus filhos, não crie ele como animais. Entendeu? Não jogue aí de qualquer jeito e... Não, treine eles. Instrui a criança, a palavra hebraica é a ideia de treinar. Treine os seus filhos, sabe? E eu acho que fechou, né? Por hoje. Depois a gente marca outro mais pra frente, a gente dá prosseguimento, se aprofundar em mais outros temas, né? Mas para encerrar, né, nós estamos aqui. Qualquer dúvida, pode estar mandando no direct, né? Eu, como psicoterapeuta, faço atendimentos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, nesse período agora a gente está com atendimento com valor social, nós estamos com um projeto no Instituto Eduque Bem. Depois vou até te mandar para tu compartilhar. Ok. Quem tiver interesse em atendimento, né, se o seu filho estiver apresentando algum problema comportamental, né, baixo desempenho escolar, agressividade, bullying, às vezes as crianças estão sofrendo bullying na escola, os pais nem sabem, né, e muitas outras problemas com sono, pesadelo, muita seletividade alimentar, dificuldade, né, alimentar, entre muitas coisas, né. Hoje a gente tem crianças, né, eu tenho pessoas de perto, crianças pequenas falando de suicídio. Então é coisa assim, muito agravante que os pais estão meio que dormindo. E nós estamos aqui para dar esse alerta. Então,
Exato. Você falou da questão da tecnologia e o mau uso da tecnologia, e eu estava vendo algo sobre a chamada tecnocracia, que é o poder da tecnologia hoje sobre a mente das pessoas, o quanto isso está prejudicando o QI, como também prejudicando o sono, uma série de coisas. Né? Eu vi agora esses dias uma mãe que vai dormir, olha o relato, uma mãe que vai dormir e a criancinha de 2 anos fica acordada manuseando o celularzinho até 2 da manhã. E a mãe dorme aí de qualquer jeito. E aí quando eu ouvi isso, eu fiquei chocado. Disse, meu Deus do céu, que... Sabe? Ou seja, que tipo de ser humano são esses? Que treinadores são esses? Que tipo de pais são esses que estão no mundo hoje que entregou seus filhos à criação como se cria gado? Eu continuo repetindo, sabe? Está treinando filhos para a vida. É só lembrar da Trindade, a família, Pai, Filho e Espírito Santo, essa unidade, essa harmonia. Se você está criando filhos a modelo de Deus ou, afinal de contas, a modelo de quem, né? Então, se a gente continuar conversando aqui, nós vamos até meia-noite, que não para, né? Quero só agradecer a irmã Lena, que participou desde o início até agora, né? E sempre esteve aqui interagindo, o tempo todo. Eu quero agradecer muito, irmã Lena. Se eu já estivesse com o meu livro aqui, eu ia mandar um para ela de presente, mas eu não tô. Olha, rapaz, que top. Qual é o título do livro, Mara? O título do livro é Filho se Cria no Colo. Nossa, um top, viu? É engraçado. A gente está falando aí que nós estamos tendo uns problemas com a editora, mas em nome de Jesus eu vou fazer campanha de oração. Para esse livro estar aqui, né? Mas agradecer, né? Todos que ficaram, que passaram por isso, depois eu vou ver aqui quantos que passaram, né? Eu vou deixar mais de sala, porque tem pessoas que assistem depois, mas qualquer coisa está entrando. Inclusive, aqui em Demerval, né, a irmã Assunção divulgou nos grupos, mas está tendo um trabalho na igreja agora, né? Sim. Inclusive, a própria Carlinha teve que ir para lá, e aí depois é que o pessoal vai assistir, né? Então vai ter muita gente que ainda vai assistir ainda e vai ser abençoada através dessa live. Isso, com certeza. Então, eu e o Marco Francisco, nós estamos aí falando nas igrejas, né, sobre esses assuntos. A gente leva esse assunto de uma ótica, né, tanto da parte teórica, profissional, como também levando por uma ótica cristã, que é importante. Sim, né? A gente sim. Essa perspectiva também, nessa nossa perspectiva, que é da nossa igreja, né, do nosso ambiente. E qualquer coisa podem mandar aqui, eu agradeço todos que ficaram aqui. E até a próxima. Quinta-feira tem mais live aqui. Quinta-feira, com a terapeuta de família, também excelente. Francisco fala da questão de casamentos, então ela trabalha com isso, ela é excelente. Não perde a live. Maravilha, não, a gente vai estar aqui conectado. E na sexta-feira também, vou ter também outra live, já para tratar também de conteúdo sobre ansiedade infantil. Né? Top. Já é um Instituto Aprimorar, e nós vamos tratar sobre isso, né? Que é um tema alarmante, nós vamos trazer dados, nós vamos trazer coisas que as pessoas ainda não se deram conta do que está acontecendo. Então, a quinta e sexta a gente vai ter mais live, e muito obrigada, até a próxima. Valeu, Deus abençoe.